Graça e paz, meus amados irmãos e irmãs, louvamos a Deus pela oportunidade de estarmos mais uma vez aqui para juntos podermos refletir um pouco da palavra do nosso Deus e do nosso Pai. Nós gostaríamos de pensar um pouco sobre uma passagem bíblica e nós gostaríamos de utilizar alguns outros textos de uma maneira introdutória num assunto que nós gostaríamos de pensar um pouco nessa noite para a honra e glória do nosso Deus e do nosso Pai. Tive a oportunidade recentemente de conversar com uma pessoa, alguém que é simpatizante do Evangelho, que olha para o Evangelho de uma maneira curiosa, que admira o Evangelho e os Evangelhos. E tivemos a oportunidade de conversar um pouco sobre religião, falar um pouco sobre Deus, falar um pouco sobre a Bíblia. E em alguns momentos aquele senhor destacou a seguinte, em vários momentos da conversa, aquele homem disse que gostaria muito de pertencer a uma igreja, mas que não acreditava nas igrejas atuais, que não sentia vontade de estar nas igrejas atuais, porque elas não se pareciam, elas não viviam a realidade da igreja primitiva. Aquele senhor, em alguns momentos daqueles 40 a uma hora de conversa, ele disse que o sonho dele era, se o tempo pudesse voltar atrás, era ele ter vivido o momento da igreja primitiva. Ele disse que aquilo era aquela igreja, que eu gostaria de participar, era aquela igreja que eu gostaria de estar envolvido, era naquela igreja primitiva, era na companhia de Pedro, Tiago, João, Paulo, eram esses homens que eu gostaria de participar, de ir para os cultos, de viver a realidade. E aquele homem ficou falando daquela realidade da igreja primitiva, que tinha tudo em comum, que era uma igreja que se reunia no templo, era uma igreja que via sinais, prodígios e maravilhas se realizando pela mão dos apóstolos. E ele disse: aquela igreja de Atos era a igreja que eu sonhava, era a igreja que eu desejava, é aquela igreja que eu anelo, que eu sonho. Mas como não existe mais aquela igreja, como não há possibilidade de eu voltar no tempo para viver aquela realidade, então eu não sinto vontade de hoje de estar, de caminhar, de ir para uma igreja e congregar com aqueles que pensam semelhante em relação a Cristo, em relação à Bíblia e em relação a Deus, Criador de todas as coisas. Foi então que eu abri a Bíblia, pedi que ele pregasse a sua Bíblia, e já que ele amava tanto a igreja primitiva, a igreja chamada igreja primitiva, a igreja no período dos apóstolos, eu comecei a mostrar alguns textos que até então aquele homem desconhecia e que fazia parte da igreja primitiva. Eu mostrei alguns textos de algumas dificuldades que a igreja primitiva ou a igreja na era dos apóstolos vivenciaram, de que aquele homem desconhecia completamente. Ele imaginava que naquela igreja, nos primeiros momentos da igreja, não havia problema com o pecado, não havia corrupção, não havia prostituição, não havia idolatria, não havia falsidade, não havia intrigas, não havia mentira. E eu acabei mostrando alguns textos para ele que deixou ele estarrecido. Ele não sabia, ele imaginava que a igreja, na época dos apóstolos, era uma igreja perfeita, onde as pessoas, em algum momento, elas exalavam pureza e santidade e que não tinham falha nenhuma de caráter. E depois que ele leu alguns trechos do livro de Coríntios, depois que ele leu alguns trechos do livro de Atos, ele viu que aquela igreja ela tinha falhas, ela tinha dificuldades, algumas extremamente sérias. E aí foi então que eu mostrei o segundo lado, mais um outro ponto, que também era uma dificuldade naquela igreja. A igreja era uma igreja que nem sempre esteve unida no único pensamento, além de todos os desvios, falei sobre a questão doutrinária, e então eu falei, por último, um último aspecto que eu falei, do momento em que a igreja primitiva existia, estava vivendo, a igreja na primeira era, que ela também vivenciou um momento complicado e crítico, um momento de dura perseguição. Então foi então que eu abri a Bíblia, abrimos juntos a Bíblia em Atos capítulo 5, versículo de número 18, e eu li vários textos com ele, Atos capítulo 5, versículo 18, onde está escrito: prenderam os apóstolos e os recolheram à prisão pública. Eu abri também Atos capítulo 8, verso 1, onde nos diz: naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Versículo 4 do capítulo 8 do livro de Atos
e entre mentes os que foram dispersos por toda parte pregaram a palavra. Versículo de número 25. Eles haviam testificado e falando a palavra de Deus, voltavam para Jerusalém e evangelizavam muitas aldeias samaritanas que estavam sendo perseguidos. Versículo de número 35. Romanos capítulo 8, verso de número 35. Romanos 8, 35. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, perseguição, nudez, perigo, espada? Capítulo 12, versículo 14. Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração persevere. 2 Coríntios capítulo 12, verso de número 10. 12, 10. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando eu sou fraco, então é que eu sou forte. Abri também 2 Timóteo, capítulo de número 3. 2 Timóteo, capítulo de número 3. Verso de número 12. As minhas perseguições e os meus sofrimentos, os quais me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra, que variadas perseguições tenho suportado, de todas, entretanto, o Senhor me tem livrado. Versículo de número 12. Ora, todos quanto desejam viver piedosamente em Cristo serão perseguidos. 1 Pedro, capítulo 5, verso de número 8. Sede sóbrios e vigilantes, o diabo, vosso adversário, anda em derredor, como um ladrão que ruge, procurando quem possa devorar ou tragar. Então, em todas essas passagens, mostram que a igreja enfrentava uma série de dificuldades, e como se não bastasse os problemas internos que a igreja vivia, estava vencendo problemas de prostituição, idolatria, desvios doutrinários que havia, a desunião estava, a divisão estava generalizada dentro da igreja. A igreja ainda de parte de fora enfrentava uma ardente perseguição. Tudo isso aquele senhor desconhecia. Era um homem extremamente religioso, mas ele desconhecia completamente. E ele disse: eu jamais imaginava, que essas situações de perseguição, conflitos existiam dentro da igreja naquele período. E aí então nós tivemos a oportunidade de falar para aquele senhor que não existe uma igreja física, uma instituição que seja perfeita em todos os aspectos. Apenas a cabeça é perfeita, mas todo o corpo ele vai apresentar as suas dificuldades. E para ilustrar o momento de perseguição que aquela igreja vivia, veio na minha mente uma passagem bastante conhecida, que nós já tivemos a oportunidade de trabalhar ela algumas vezes aqui, no capítulo 12 do livro de Atos, a prisão de Pedro. E aquele homem imaginava que todos os apóstolos haviam perdido a sua vida apenas por idade, Eles viveram o suficiente para que pudessem chegar um momento em que pudessem perder as suas vidas. Mas no livro de Atos, no capítulo de número 12, nós vamos ver um momento que marcou a história da igreja com aspecto ao sofrimento, a dor, a tristeza e a perseguição. Capítulo 12, versículo 1. Por aquele mesmo tempo mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar. Percebe que o desejo não era apenas reprimi-los, não era apenas tirá-los das ruas e silenciá-los. Havia um sentimento de maltratar, de feri-los e de fato conduzi-los à morte. Havendo passado pelo fio da espada Tiago, irmão de João,
sendo por isso favorável aos judeus, prosseguiu então prendendo também a Pedro, e eram os dias dos pães asmos. Tendo feito prender, lançou no cárcere, e entregando a 4 escoltas de soldados, cada um para guardá-lo, intencionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Qual era a intenção dele? Apresentar ao povo depois da Páscoa, para conduzi-lo à crucificação, como de fato ocorreu em outra ocasião. Pedro também foi crucificado. Diz a tradição que foi de cabeça para baixo. Pedro estava aguardando no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja em favor dele. Quando Herodes estava para prendê-lo, para apresentá-lo naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 homens, acorrentado com 2 cadeias, e sentinelas à porta o guardavam no cárcere. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão, e tocando ele o lado de Pedro, despertou, dizendo: levanta-te depressa. Então as cadeias caíram das suas mãos, e disse o anjo: cinge-te e calça as sandálias. E ele o fez. E disse mais: põe a capa e segue-me. Então, saindo, o seguiu, não sabendo se era real o que se fazia por meio do anjo, parecendo-lhe então apenas uma visão, um sonho, uma miragem. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que estava para a cidade, o qual se lhe abriu automaticamente, e saindo enveredaram por uma rua, e logo adiante o anjo se apartou dele. Então Pedro, caindo em si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judaico. Considerando ele a sua situação, resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, cognominado Marcos, onde havia muitas pessoas, estavam congregadas e oravam. Quando ele bateu a porta, veio uma criada chamada Rode, a quem chamara. Reconhecendo a voz de Pedro, tão se alegre ficou que não fez entrar, mas voltou correndo para anunciar que Pedro estava junto à porta. Eles lhes disseram: estás louca? Ela, porém, persistiu em afirmar que era Pedro. Então disseram: é o seu anjo. Entretanto, Pedro continuava batendo. Então eles abriram, viram e ficaram atônitos. Ele, porém, fazendo-lhe sinal com a mão para que se calassem, contou-lhe como o Senhor o tirara da prisão, e acrescentou: anunciai isso a Tiago e aos irmãos. E saindo, retirou-se para outro lugar. Amém? Queridos, essa passagem é longa, é extensa. Acredito que você já teve a oportunidade de ler em outras ocasiões, até aqui mesmo na igreja. Mas nessa passagem nós vemos o auge da perseguição, onde apenas a possibilidade da igreja perder 2 grandes líderes. O primeiro deles, Tiago. Isso mexeu com a vida da igreja, mexeu com a realidade da igreja. O primeiro apóstolo que perdeu a sua vida. Nós já tivemos nos capítulos anteriores a morte de Estevão, servo do Senhor, diácono eleito pela igreja, visto como um homem de Deus, cheio do Espírito Santo. E agora, no início do capítulo 12, nós vemos o primeiro apóstolo que foi levado à morte, feito mártir nas mãos de Herodes. E agora nós vemos o desejo de matar e maltratar muitos outros irmãos, entre eles aqueles que lideravam a igreja naquele momento. E aí nós vemos a prisão do Pedro, que era visto como uma coluna da igreja. Ele, Pedro, Tiago e João eram vistos como colunas da igreja naquele momento em que a igreja estava ganhando força, crescendo, mas que também estava enfrentando tanto dificuldades dentro da igreja, como uma feroz perseguição do lado de fora, que culminou com a morte de Tiago e com a prisão de Pedro. Mas apesar de todo o poderio que Herodes tinha, apesar de toda a potência que esse homem representava, apesar do desejo
de acabar com a igreja. Inclusive esse mesmo Herodes, ele participa tempos antes de um momento de perseguições contra os servos do Senhor. Agora ele planeja matar aqueles que estavam à frente da igreja, a liderança da igreja em Jerusalém. Mas havia algumas coisas, apesar de toda a influência, de todo o poder que esse homem havia recebido de Roma, havia algumas coisas que esse homem não foi capaz de deter. Ele conseguiu com muita facilidade prender Pedro. Não havia uma escolta para protegê-lo. Não havia soldados que pudessem travar uma guerra. Nem essa nunca foi a intenção dos cristãos, nem de Jesus, nem de Pedro, Tiago e nem o João. Todos os apóstolos, como o seu próprio Cristo, foi conduzido a um matadouro como uma ovelha muda, disposta a pagar o preço por amor ao Evangelho. Pedro não tinha fisicamente ninguém que pudesse auxiliá-lo numa emboscada, numa tentativa de emboscada, protegê-lo e livrá-lo. Mas a mão de Deus estava sobre a vida de Pedro, e aí nós vemos uma prisão feita. Ele é conduzido a uma prisão, é levado a um lugar escuro, frio, é algemado, é humilhado, como depois Paulo e Silas também será, mas e é planejada a sua morte. Ao desejo de levá-lo a público, ao desejo de fazer aquela pergunta, quem sabe que Pilatos fez, né, que se era para crucificar ou não, mas o desejo ardente de se vingar, de matar e de tirar a vida de Pedro. Mas algo surpreendente aconteceu, algo maravilhoso da parte de Deus aconteceu, e que o texto apresenta de uma maneira bastante clara. Apesar de todo o poder e influência que aquele homem tinha, ao ponto de mandar prender e mandar soltar, ao ponto de dar a vida e dar a morte, havia algumas coisas que aquele homem não tinha capacidade de fazer, que Herodes era limitado, que não podia deter. Uma das coisas está expressa no versículo de número 5, algo que Herodes não tinha o poder de parar, não teve o poder de deter, não teve como interferir. Ele podia interferir nos impostos, ele podia interferir nos impostos que eram cobrados, ele podia interferir até na agricultura, ele podia interferir na pesca, ele podia interferir nos cultos religiosos, ele podia interferir na liturgia do templo, mas ele não pôde impedir a igreja de continuar orando enquanto Pedro estava preso. Pedro estava preso sob as ordens de Herodes, mas Herodes não tinha o poder de impedir uma igreja que estava de joelhos e que clamava a Deus pela vida de Pedro. A igreja continuava incessantemente orando para que Deus livrasse Pedro, para que Deus sustentasse Pedro, para que Deus pudesse de alguma maneira livrá-lo da morte, como era o desejo de Herodes. Isso mostra, meus queridos, que apesar de toda a influência que o mundo tem, que o mundo está ao nosso redor, apesar de todo o sistema carnal, sensual e diabólico que governa esse sistema de coisas, mas há poder na oração da igreja. A igreja precisa continuar marchando e orando, mesmo diante das maiores perseguições, das maiores dificuldades, das maiores lutas. A igreja não pode perder o hábito, a realidade, o fôlego da igreja de continuar orando mesmo diante do sofrimento, orando mesmo diante da dor. Não era fácil orar para que Deus livrasse Pedro diante da realidade de que alguns dias atrás Tiago tinha sido morto. Era quase que uma oração impossível, era quase algo que estava resolvido no coração deles, de que Pedro teria o mesmo fim que Tiago. Mas a igreja, apesar de todo o senso pessimista que podia tomar conta, apesar de toda a sensação de que talvez não adiantasse nada, apesar de toda a sensação de que será que vai adiantar nós orarmos? Esse homem é tão poderoso, já matou Tiago. Quantos irmãos já foram mortos ao fio da espada? Quantos irmãos foram levados a julgamento? Vai adiantar a igreja continuar orando? Mas a igreja não entrou nesse tipo de interrogação. A igreja simplesmente confiou em Deus e começou a orar, sabendo que Deus podia fazer algo que eles não podiam fazer. Eles não tinham exército, eles não tinham armas, eles não tinham pessoas influentes que pudessem de alguma maneira interceder pela vida de Pedro, mas havia um Deus no céu que podia fazer algo em favor de Pedro, e era esse Deus que a igreja clamava, e era esse Deus que a igreja buscava, a quem nós buscamos nos momentos mais difíceis da nossa vida, a quem como igreja nós vamos buscar diante das aflições e das dificuldades que esse mundo nos impõe. A quem nós estamos buscando? Nós precisamos incessantemente dizer e buscar a presença do nosso Deus e do nosso Pai, orar, declamarmos a nossa vida diante de oração e abrir o nosso coração a Deus, suplicando as bênçãos e a dádiva do Senhor sobre a vida da igreja e sobre as nossas vidas. Aquela igreja não foi impedida de orar, mas aquela igreja, ainda que não pudesse orar na
certa de que a oração do justo pode muito em seus efeitos. Uma igreja que ora experimenta o favor de Deus. Uma igreja que ora é uma igreja viva. Uma igreja que ora é uma igreja que experimenta a ação sobrenatural de Deus no seu meio. Uma igreja que ora é uma igreja que cresce de maneira sadia. Uma igreja que ora é uma igreja que lentamente se aproxima mais da Bíblia. Uma igreja que ora é uma igreja que tem sede por ganhar almas para Jesus. Uma igreja que ora é uma igreja em que os momentos de louvor e adoração são diferenciados, porque é uma igreja que ora, é uma igreja que ora, é uma igreja que pouco a pouco as pessoas vão amadurecendo e experimentando um crescimento espiritual. Uma igreja que ora é uma igreja que está preparada para ver Jesus na sua volta. Uma igreja que ora, ela terá mais famílias fortes e sadias. Uma igreja que ora, e a igreja é o reflexo das famílias. Os casais que oram serão casais mais sólidos. Os casais que oram serão casais mais unidos. Casais que oram, famílias que oram, ajudarão a igreja a crescer de uma maneira forte e sadia, apesar dos obstáculos que a vida ela vai fazer com que a igreja possa passar. Mas há um outro fato que o texto nos apresenta, que mexe profundamente conosco, mostrando como o Herodes era limitado. Apesar de ter o poder de vida e de morte, o texto vai nos dizer que esse homem chamado Pedro, que no dia seguinte poderia morrer, que no dia seguinte poderia ser decapitado, que no dia seguinte poderia ser crucificado, que estava algemado, surrado, preso entre sentinelas, num lugar escuro, porque o texto nos diz que quando o anjo chega, ilumina aquele lugar. Há uma possibilidade, no mínimo, de não ter muita luz, de ser um lugar um pouco escuro, ou totalmente escuro. Mas a Escritura vai nos dizer, meus queridos, que esse homem, que no outro dia iria morrer, estava tão tranquilo e calmo que ele conseguia dormir diante da possibilidade de não vivenciar o outro dia, pois ao amanhecer poderia ser conduzido para a morte. Era alguém que estava no corredor da morte e tinha uma tranquilidade e uma paz tão grande que conseguia repousar e dormir. Quantas vezes coisas tão pequenas tiram o nosso sono, Quantas vezes uma conta para pagar tira o nosso sono, Quantas vezes um problema de enfermidade conosco mesmo ou com um ente querido tira o nosso sono. Tantas coisas menores tiram o nosso sono, tantas coisas menores tiram a nossa paz, tantas coisas menores nos traz uma estabilidade tão grande. Mas a Bíblia diz que Pedro era diferente. Pedro estava vivendo numa dimensão em que ele conseguia dormir mesmo diante da realidade, que no dia seguinte ele poderia morrer, mas mesmo assim ele conseguia dormir tranquilo. Ele conseguia dormir. E aí você pode imaginar, mas Pedro estava extremamente cansado, Pedro estava extremamente surrado, esse sono dele, ele dormiu porque não aguentava mais, porque estava totalmente acabado fisicamente, então não tinha outra alternativa. O cara estava preso, cansou e foi dormir. Mas aí a gente lembra lá de Paulo e Silas, que foi massacrado durante o dia, coisa que Pedro não foi aqui. Esbofetearam Pedro, Paulo e Silas, mas à meia-noite eles estavam cantando, estavam adorando. É possível, pelo menos eu não creio, que esse dormir de Pedro aqui seja resultado do seu esgotamento físico. Eu prefiro acreditar que ele dormia na certeza de que enquanto ele dormia, Deus velava por sua vida. De que enquanto ele dormia, enquanto ele descansava, enquanto ele não permitia que o problema de amanhã tirasse o sono de hoje, ele conseguia dormir em paz, mesmo sabendo que amanhã podia enfrentar a morte, mas ele estava dormindo, tendo paz, tranquilidade. Aquela realidade que Jesus ensinou lá no Sermão do Monte: cada dia o seu mal, não andeis ansioso por coisa alguma. Olha as aves do céu, olha os lírios do campo. Não adianta perder a paz, aquilo que ainda vai acontecer. Viva o hoje de maneira intensa, porque fazer a sua parte no hoje, e amanhã eu estarei no teu amanhã também. Eu sou o Deus de ontem, de hoje e do amanhã também. Durma em paz, durma tranquilo. Herodes não conseguiu impedir que
Deus agisse, enviando o anjo para livrá-lo da prisão. Aquele homem poderoso tinha vários soldados à sua disposição, mas mais poderoso é o nosso Deus, com legiões infinitas de anjos. E Deus enviou o seu anjo para livrá-lo da prisão. Aquele homem entra de uma maneira maravilhosa, milagrosa dentro da sala, toca em Pedro, ninguém vê, parece que Deus é o Deus que deu vista a muitos cegos. Nessa passagem ele tira a visão de muitos que lá estavam, porque eles passam lentamente entre os soldados e as pessoas não conseguem perceber o que estava acontecendo. Aquele homem é conduzido para fora, sai em paz e em segurança, e a sensação de Pedro é: eu devo estar sonhando. Isso deve ser uma visão, isso deve ser uma miragem. Daqui a pouco eu vou despertar, daqui a pouco algum soldado vai tocar a lança, vai dizer: vamos, que Herodes vai te ver para te levar para o julgamento. Mas não houve esse despertar. Ele estava acordado. Era Deus agindo em favor dele. Porque em alguns momentos da nossa vida nós vamos ter a sensação, diante do agir de Deus em nossa vida, de que nós estamos sonhando. Parece que eu estou sonhando. Parece que eu estou sonhando. Alguns dias atrás, né, irmã Fabiana? Alguns dias atrás, quando foi domingo, as duas filhas da irmã Fabiana aceitam Jesus. Aí ela fica como quem sonha. Salmo 126. Ficam como quem sonha. Então, estou sonhando. É grande demais, é bênção demais, né? Continue descansando em Deus, continue dormindo na certeza que Deus tem velado por sua vida, porque o resultado final é que Deus fará grandes coisas na nossa vida, e teremos a sensação que nós estamos sonhando, porque Deus tem a maneira certa de agir, que nós não entendemos. O portão se abriu e não houve força humana, é o poder de Deus. Foi automático, eles se aproximaram e se abriram. Aquilo que hoje a tecnologia alcançou, naquela época foi Deus quem providenciou. Deus, ele é maravilhoso, é tremendo. Herodes não conseguiu deter o anjo, a ação de Deus, a paz sobre a vida deles, que as portas fossem abertas, e ele não impediu que a igreja crescesse na experiência real de que existe resultado para as nossas orações. Essa é uma das grandes lições desse texto. A grande lição desse texto para a igreja entender que quando ela ora, Deus age. Porque essa igreja aqui em Atos estava orando sem acreditar que Deus pudesse fazer algo tão grande assim. Eu não sei pelo que eles estavam orando, né? Talvez eles estivessem orando para dizer: Senhor, dá uma boa passagem ao Pedro. Talvez tenha sido essa. Mas se eles estavam orando para que Pedro fosse liberto, eles não estavam acreditando na oração deles. Porque diante da menina diz: olha, é Pedro. Ele disse: não, eles teimam com a menina de que não era Pedro, mas era Pedro. Eles não estavam orando, Deus havia respondido. Lembra aquela ilustração da menina que vai a grande seca, né, e vão orar, e a menina leva o guarda-chuva? Aí o pastor pergunta: ela está levando o guarda-chuva para quê? Nessa seca? Mas nós não vamos lá para a roça orar para que Deus mande chuva? Ou nós acreditamos ou nós não acreditamos. Eu já vou levar o guarda-chuva porque eu creio que Deus vai mandar chuva, né? E ela acabou servindo de exemplo para todo mundo ali presente. A igreja precisava entender que quando ela ora, há poder na sua oração. E Deus mostrou no passado, e Deus deseja também mostrar no presente. Que Deus abençoe a sua vida rica e abundantemente. Amém? Maravilhoso e eterno Pai, Senhor nosso Deus, nós te louvamos pela tua bondade, pela tua misericórdia, pela tua graça. E louvamos, ó Deus, pela certeza de que a tua palavra ela é viva, ela é eficaz e ela é alimento para a nossa alma. Te pedimos que o Senhor nos ajude dia após dia a buscarmos viver uma vida de oração, a buscarmos viver na dependência do teu Santo Espírito. Desperta-nos, ó Deus, a fim de que tenhamos de fato uma igreja vibrante e viva,
mediante a prática da oração e da leitura da Tua Palavra. Perdoa-nos pelas vezes que desejamos resolver os nossos problemas por nós mesmos e colocamos muitas vezes a Sua ajuda, o Teu auxílio, o Teu poder em segundo e terceiro plano. Dai-nos sabedoria de recorrer ao Senhor de imediato, pois o Senhor, os nossos pensamentos não são os Teus pensamentos. Os Teus pensamentos são grandiosos demais para cada um de nós. Ensina-nos a confiar em Ti e a depositar nossa vida nas Tuas mãos. No nome santo do Teu Filho Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus. Amém? Paz, tranquilidade, confiança. O dia de amanhã, o Senhor estará lá no dia de amanhã e as tuas orações têm poder. Ainda que você não veja, creia. Deus surpreendeu no passado e continua surpreendendo no presente. Deus abençoe.